Conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Muito obrigado, meu pai. Conheço a tua tribulação, versículo 9. Irmãos, hoje eu estava conversando com o irmão Israel e nós chegamos num consenso. A palavra tribulação, neste versículo, ela não é a mesma tribulação de todo o Antigo Testamento. A palavra grega usada para tribulação neste versículo é uma palavra que não é a mesma palavra usada por Paulo, por exemplo, em suas cartas. Ela é uma outra palavra. Por quê? Porque é uma palavra que quer dizer pressão, esmagamento. A igreja de Esmirna, ela estava sofrendo uma tribulação por pressão. Ela estava sendo esmagada. Ela estava sendo pressionada para que ela parasse, deixasse os seus trabalhos, deixasse de fazer aquilo que Deus queria que fizesse. O governo, a sociedade estava pressionando Esmirna, estava apertando, estava esmagando a igreja de Esmirna. Por isso, Jesus usa esse termo: eu conheço a tua tribulação, eu conheço o que tu estás passando, eu sei o que tu tens sofrido, eu sei essa pressão, esse esmagamento que estão te fazendo. Eu sei, eu conheço. Detalhe: a mesma palavra usada neste versículo é a palavra usada quando se fala de esmagar a uva para produzir o vinho ou o suco. É a mesma palavra usada para quando se esmagava a mirra, porque Esmirna era a cidade que tinha muita mirra. Se esmagava a mirra, a folha, para se extrair o suco e se fazer perfume com aquele suco. Agora eu pergunto para vocês: o suco da uva, o produto da mirra, ela sairia se não tivesse esmagado? Não. Deixa uma uva aqui, ela vai virar suco sozinha? Não. Eu preciso esmagar. Liquidificador destrói a uva, fica o suco. Essa era a comparação que Jesus queria fazer. Eles estavam sofrendo? Estava sendo pressionado? Estava. Mas isso tudo que eles estavam passando teria um fim, teria um propósito. Era para eles darem fruto, era para uma igreja melhorar, para essa igreja aumentar. Ontem o irmão Israel falou que o mártir, me refresca a memória, sobre os mártires que morrem, aumentam os cristãos, cada mártir. Eu sei que cada mártir que morre aumenta o número de cristãos, aumenta, desenvolve. A igreja parece que não para de crescer. Eu mato um, entra 10. Fala aí, Maquele, fala para nós. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Muito bom, agora sim. O sangue dos mártires é semente para a igreja. O sangue de Esmirna era semente para a igreja. De Esmirna só? Não. Da Ásia só? Não. Do mundo. Naquele tempo só? Não. Em todos os tempos, porque hoje nós estamos estudando sobre aquilo. Aleluia! Outra coisa que Jesus conhece: conheço a tua pobreza. Não falou no dia que Esmirna era rica? Falei, a cidade era muito rica. Os judeus de lá então chegavam a gastar dinheiro com nada. Rica. Tá, mas então por que a igreja não era rica? Irmãos, numa sociedade que oprime a igreja, numa sociedade que, como a gente falou antes, esmaga a igreja, um poder político que não garante absolutamente nada de direito à igreja, como que eles dentro dessa sociedade vão ter bens materiais? Eu tenho certeza que muitos não conseguiam nem trabalho por serem cristãos, não conseguiam se manter por serem cristãos, não tinha, quando talvez estivessem lá fazendo o que seria, não era na época, seria uma entrevista. Tu é cristão? Então obrigado, te agradeço, não quero mais. Perseguição, sofria perseguição. Então, irmãos, como que essa igreja que era perseguida vai ter dinheiro? Não tinha, era pobre financeiramente. E a palavra pobre usada neste contexto não é a pobreza como nós. Se parar, eu também sou pobre. Na verdade, não sou rico, então sou pobre. Mas não era essa a pobreza. Era a pobreza extrema.
era não ter comida, não ter coberta, não ter água, não ter as coisas básicas para a vida. Essa era a pobreza de Esmirna. Mas o que Jesus diz? Mas é rica. Tu conheço a tua pobreza, mas, entre parênteses, na minha Bíblia pelo menos está entre parênteses, eu acho que todas estão. Mas tu és rico. Porque é uma riqueza, irmãos. Essa riqueza que Jesus fala é uma riqueza que só um cristão pode ter. Só quem tem Jesus pode ser rico dessa forma. Como, irmão Diego? Rico espiritualmente. Aleluia. Ricos espiritualmente, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, felizes por estar debaixo da vontade de Deus, tendo as suas necessidades saciadas por estar na vontade de Deus. Isso é ser rico espiritualmente. Ser rico espiritualmente não é ter dinheiro, ter posse, ter carro, não é isso. Ser rico espiritualmente é ter o seu espírito em contato com o Espírito de Deus. Aleluia! Por último, Jesus diz: conheço as blasfêmias dos judeus. Na Bíblia diz: conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. São sim sinagogas de Satanás. Sabe por que Jesus fala isso? Tinha muito judeu em Esmirna, como nós falamos já. Tinha judeu a Fudel, tinha judeu saindo por todas as esquinas, tinha judeu. Logo, tinha sinagoga. Sinagoga é o lugar onde o judeu presta culto. Em Porto Alegre tem sinagoga, acho que em outras cidades do estado deve ter também. Lugar, já que o templo não tinha mais, estava destruído, o templo de sacrifício estava destruído, não tem mais. Mas a sinagoga, o lugar de estudar, de prestar culto, tem. E naquela época tinha também em Esmirna muitas sinagogas, e esses judeus se juntavam não para adorar a Deus, se juntavam para tramar, para achar jeito de tirar aqueles cristãos, tramar contra aqueles cristãos e fazer com que aqueles cristãos tivessem a sua vida dificultada na cidade de Esmirna. Então, irmãos, por que Jesus fala que sim, era a sinagoga de Satanás? Porque quem promovia aquelas reuniões não era o Deus verdadeiro, o Deus dos judeus. Quem promovia aquelas reuniões era o próprio diabo, era Satanás. Ele sim promovia aquilo ali para que eles tivessem como tramar o que? A perseguição. Irmãos, uma coisa que eu li hoje, estava estudando para ministrar e li hoje em algum lugar, não lembro aonde, não sei nem se está aqui. Diz que toda perseguição que existe no mundo ou já existiu é promovida pelo diabo. Pergunto para vocês: hoje existe perseguição? Existe. Logo ela é promovida por quem? Pelo diabo. O Satanás, o inimigo de nossas almas. Naquela época, uma das formas de perseguição mais usadas era a perseguição política, através das leis. Porque, para começar, do império, César era o imperador, então ele coordenava o que vinha de Roma. E dentro da cidade, o poder político estava com os judeus que perseguiam os cristãos. Então, eles usavam de artefatos e artimanhas legais para chegarem aos cristãos. Eu pergunto: acontece hoje? Acontece. E como? Talvez seja a maior forma de perseguição que a igreja esteja enfrentando nos dias de hoje, seja a perseguição política. Não quero falar de política propriamente, partidário ou algo assim, de candidato, não. Eu estou falando de perseguição política maquinada pelo diabo. Hoje existem líderes políticos no Brasil que são usados pelo demônio, são usados pelo diabo. E esses líderes estão usando de leis para atacarem as igrejas, atacarem os cristãos. Por isso eu falei no início, eu não sei até quando nós vamos poder ter esse culto. Não sei até quando. Mas fato é que hoje podemos e hoje nós temos que usar para levar a palavra de Deus. Aleluia! Continuando.
Jesus, ele dá algumas garantias para essa igreja. Irmãos, eu não estou muito na ordem da apostila, mas boa parte do que eu estou falando está na apostila, só não está na ordem, porque para mim acompanhar o slide ali. Mas está tudo ali, depois os irmãos revisam. Jesus, ele faz algumas garantias para os irmãos. Quais garantias são essas? A primeira garantia: não temas. Não temas. Só que tem um detalhe. Quando eu li o não temas, eu pensei o quê? Não temas, vai melhorar. Não temas, eu vou ajudar. O governo vai melhorar, vai parar de ter perseguição. Irmãos, este não temas não vai piorar. Não vai melhorar. Talvez vá piorar, mas não temas, eu estou contigo. Isso que Jesus falou. Podia ser um não temas, vai melhorar, segura um pouquinho que já vai melhorar, mas não era isso. Olha, não temas, mas vai piorar. Vai piorar. A perseguição vai piorar. Vai piorar? Vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. Mas tem uma coisa: não temas. Aleluia! Jesus fala sobre os 10 dias. O que são esses 10 dias? Vamos ler na Bíblia, versículo 10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias de fato, através da política, através de meios políticos, meios legais, iria ser, alguns irmãos iriam ser presos por um período de 10 dias. Essa prisão poderia terminar até com a morte dos irmãos. Não fazem registro se foram ou não mortos, mas Jesus diz: olha, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Alguns, não disse todos e não disse um, disse alguns na prisão. Essa prisão era a prisão de fato, preso atrás das grades, mas também poderia terminar em morte se eles não negassem o nome de Jesus. Tá, mas e se eu não negar o nome de Jesus, acontece o quê? Terceiro ponto, coroa da vida. Olha que ele continua dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, olha, o diabo vai fazer um horror para vocês negarem o nome, mas sejam fiéis até a morte. Não é até eu dizer amém ou o imperador desistir, não, é até a morte. Vocês vão morrerem pelo meu nome, mas tem uma coisa, aquele que morrer eu darei uma coroa, e essa coroa é a coroa da vida. Aleluia! Detalhe, irmãos, na Bíblia Sagrada, a coroa da vida é citada apenas para os que morrerem em nome da causa de Cristo. Outras coroas terão. Uma vez o irmão Israel deu um estudo mesmo de uma escola bíblica, algo assim, sobre as coroas. Vários tipos de coroa, cada coroa com um motivo e um símbolo diferente. Mas a coroa da vida não. A coroa da vida é só para uma pessoa, ou melhor, só para a pessoa que morrer em nome de Jesus. Aleluia. Quantos hoje, neste momento, talvez lá na China, estão recebendo esta coroa? Quantos hoje recebem esta coroa? Aleluia. E naquela época não é diferente, era pior. Jesus disse: olha, se mantém fiel até a morte, porque aquele que se mantém fiel, eu dar-lhe-ei a coroa. E qual coroa? A coroa da vida. Aleluia. Jesus também faz algumas promessas para a igreja, ou melhor, uma promessa em específico: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Talvez seja a maior promessa de Jesus no Novo Testamento, que é a salvação. A segunda morte, os irmãos sabem qual é? Morremos, se qualquer um de nós morrer agora, iremos morrer. Iremos esperar no Senhor no dia do arrebatamento. Isso entra lá em escatologia. Iremos esperar no Senhor o dia do arrebatamento, mas morrendo salvo, vai só esperar num lugar bom onde sentiremos a glória de Deus. Detalhe:
No momento do arrebatamento, estes serão ressurretos e terão uma vida, aí sim uma vida eterna. Mas aquele que morrer e não estiver preparado para a sua salvação, aquele que morrer estando de mal, entre aspas, com Cristo, aquele que morrer sem estar debaixo da mão protetora de Jesus e da salvação que Ele dá, terá o que? Ao invés de ressuscitar no dia do arrebatamento, ele morrerá de novo. Haverá uma segunda morte, e essa é a morte eterna. Irmãos, não há nada pior nas Escrituras mencionado do que a morte eterna, porque a morte eterna significa que não tem mais volta, vai ficar a eternidade sofrendo dores intermináveis num lago de fogo, sofrendo dia após dia, noite após noite. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. E eu digo para vocês: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Isso era promessa para os cristãos. Olha, você até pode morrer aqui em meu nome, mas morre no meu nome, não nega o meu nome, porque se tu morrer aqui e vencer, não vai acontecer a segunda morte. Tu apenas vai ressuscitar, e quando acordar vai estar lá na glória com Deus, vai estar sentindo a presença plena do Senhor dos Senhores. Aleluia! Xandalá, Macandalá, Candalá. Essa promessa, meu amado irmão e minha amada irmã, ela era para os dias de Esmirna, mas também é para hoje. Também é para hoje, porque Cristo diz: olha, se tu venceres aqui, não sofrerá o dano da segunda morte. Se tu venceres nesta terra onde eu já venci, não sofrerá o dano da segunda morte, mas sim ressuscitará no dia do Senhor. Aleluia! Vamos nos colocar em pé. Está fazendo uma oração. Esta é a igreja de Esmirna, perseguida sim, mártir sim, mas também uma igreja que Jesus disse: olha, não temas, olha, não te preocupa, eu conheço, eu sei o que está acontecendo, fica tranquilo, eu sei o que está acontecendo, tu não te preocupa, porque se tu vencer, herdará o que? Herdará o que? A vida eterna. Terá o que? O caminho para o céu. Aleluia.